A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo. Campo este sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo a essa pré-aula, quando nós estamos estudando o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje nós estamos estudando a lição de número 9, que traz por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O que viria a ser inescrutável? Algo impossível de ser desvendado completamente. Então nós veremos nesta lição que a sabedoria de Deus ela é inescrutável, que o homem, pela sua sabedoria humana, pelo seu acúmulo de conhecimento, ele não consegue atingir essa sabedoria divina. E por que que não? Porque nós vamos ver pela Bíblia que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, essa sabedoria ela só consegue ser atingida à medida que nós adentramos pelo temor de Deus, e ele vai nos desvendando essa sabedoria paulatinamente. Podemos confirmar esse entendimento lendo Provérbios capítulo 2, versos 6 e 7, que nos diz assim: porque o Senhor é o que dá a sabedoria, e da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Verso 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. O texto áureo vai nos dizer assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática nos diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. Nós já vimos aqui a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, a capacidade de reter informação. Sabedoria, a capacidade de viver de maneira tal que essa informação traga benefício para si mesmo e para aqueles que o cercam. Existe uma discussão acerca do capítulo 28 de Jó, se ele seria palavras do próprio Jó ou se seria palavras do narrador. Algumas pessoas afirmam uma coisa, outros afirmam outra. Mas o fato é que o capítulo 28 de Jó, ele foi colocado estrategicamente nessa posição para encerrar os discursos dos três amigos de Jó. Então nós temos abaixo ou antes do capítulo 28, nós temos os discursos de Jó e de seus amigos, o debate entre Jó e seus amigos. Depois nós temos o capítulo 28 como uma informação acerca da verdadeira sabedoria, um discurso, melhor dizendo, um discurso acerca da verdadeira sabedoria. A partir daí, nós no capítulo 29 ela continua, mas a partir daí nós vamos ter as argumentações de Eliú e depois a revelação do próprio Deus. Então o capítulo 28 ele introduz estrategicamente a sabedoria divina para depois o próprio Deus começar a falar depois das argumentações. Eu mencionei ainda há pouco que existe uma discussão se o capítulo 28 são palavras de Jó ou se são palavras do narrador. No meu entender, são palavras do próprio Jó. Isso baseado no capítulo 29, verso 1, que nos diz assim: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse. Então, no meu entender, essa parábola seria o próprio capítulo 28, que diz respeito à sabedoria, e a continuação seria o capítulo 29. Mas existem aqueles que defendem que o capítulo 28 são palavras do narrador do livro de Jó, assim como teve o narrador do verso 1, quando diz: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então sugerem que o capítulo 28 seria também palavras do narrador. Mas vamos adiante. A introdução vai nos mencionar isso,
e vai dizer que temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. A gente vê que existiram homens de grande sabedoria, de grande conhecimento, mas que essa sabedoria foi uma sabedoria terrena e uma sabedoria que mesmo com o acúmulo de conhecimento, ela trouxe malefícios para a humanidade. Podemos citar, por exemplo, acerca da Revolução Francesa, o doutor Joseph Guillotin, que foi o criador da guilhotina. Na Revolução Francesa, muitas pessoas morreram e normalmente morriam por forca, por esquartejamento, até queimadas. Então o doutor Joseph ele disse que as pessoas eram merecedoras de uma morte mais digna e ele criou a guilhotina, onde decepava o corpo da pessoa e ele disse que reduzia então o sofrimento da pessoa. Olha só, uma engenharia por meio da sabedoria desse homem, da inteligência desse homem, mas que ficou marcada pela Era do Terror. A França foi marcada pela Era do Terror e o seu símbolo máximo era exatamente a guilhotina. Então, por aí a gente percebe que sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Mas vamos adiante. O tópico primeiro vai nos dizer a sabedoria vista como um bem natural. No início do capítulo 28, o próprio Jó ele vai mencionar sobre ouro, sobre prata, sobre minerais, né? Por isso, essa sabedoria vai ser vista como um bem mineral. Jó vai fazer uma comparação aqui entre o esforço que se faz para extrair esses minérios, para purificar esses minérios, e mesmo tendo essa sabedoria toda para fazer tudo isso, o homem não consegue alcançar a verdadeira sabedoria. Basta que nós vejamos a extração do petróleo nos dias de hoje. Olha a engenharia, os esforços que não se precisa para se extrair petróleo. Vejamos o pré-sal. O pré-sal ele é uma região entre as rochas, aproximadamente 7 quilômetros de profundidade. Então existe uma camada rochosa composta por sal, feita por sal. Acima disso é chamado de pós-sal e abaixo dessa camada é chamado de pré-sal e está a 7 quilômetros de profundidade. Todavia, os homens têm tecnologia para extrair petróleo dessas regiões. Mas Jó vai dizer que mesmo tendo essa engenharia toda, o homem não encontra a verdadeira sabedoria. Claro que ele não se referia a essa engenharia para extrair do pré-sal, mas ele vai fazer menção de algumas coisas que já se faziam naquela época, algumas extrações que já se faziam naquela época. Por exemplo, encontrar o ouro embaixo da terra. No entanto, Jó vai dizer que mesmo tendo condições, tendo engenharia para se fazer tudo isso, o homem não conseguia ainda encontrar a verdadeira sabedoria. Por isso ele vai apresentar aqui a sabedoria vista como um bem natural. Ele vai colocar aqui ainda nesse subtópico, para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado. A sabedoria igualmente. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. É essa a ideia de Jó. Ele vai mencionar que esses minérios eles não estão à flor da terra, eles precisam ser encontrados. A terra precisa ser escavada e necessita de um grande esforço. Ele vai fazer uma relação com a sabedoria divina, onde precisa também de um grande esforço, porque essa sabedoria está oculta, ela se encontra em Deus. No primeiro subtópico, vai dizer assim, no segundo subtópico vai dizer assim: como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Jó vai fazer menção de alguns animais aqui. No verso 7 ele vai dizer assim: essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Então ele vai falar, por exemplo, da ave de rapina, que tem um olhar
muito aguçado. Do alto ela consegue ver a sua presa. Porém, mesmo com esse olhar todo aguçado, ela não consegue penetrar as profundidades da terra para encontrar o ouro. Vai fazer menção do leão, que é um animal dominador, que subjuga os demais animais. Porém, ainda ele, tendo toda essa força para dominar os demais animais da natureza, ele não consegue achar a verdadeira sabedoria. Jó vai prosseguir, vai falar que o abismo diz assim: não está comigo, sabedoria não está comigo. Depois vai dizer que a perdição e a morte dizem: nós até ouvimos falar dessa tal sabedoria, mas também não está com a gente. Então perceba que em linguagem poética ele vai falar sobre essa sabedoria de Deus e o quanto ela está oculta aos olhos dos homens. Só consegue encontrar essa sabedoria aquele que entra pelo temor do Senhor. Jó vai argumentar aqui então que essa sabedoria ela não cai do céu, ela não cai do colo, fazendo um paralelo com a sabedoria humana. A sabedoria humana ela tem que ser buscada e a sabedoria divina também deve ser buscada, porém é Deus quem concede. Ele vai mostrar aqui que as jazidas de ouro, de metais preciosos, elas se encontram nas profundidades, que não se acha facilmente. Venham desabar e soterrar aqueles que estão lá embaixo e conseguem então explorar esses minérios. Subtópico terceiro: de onde vem a sabedoria? Jó vai fazer uso da capacidade humana de intervir na natureza, quando ele diz no verso 11: os rios tapa e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Ele está falando da capacidade humana de desviar o curso dos rios, já naquela época. Porém, ele vai dizer com toda essa engenharia que o homem já tinha naquela época, ele não consegue encontrar a verdadeira sabedoria. Basta nós vermos nos dias de hoje, eu estava vendo uma matéria sobre a transposição do Rio São Francisco, como ela foi feita, e para abrir as grandes valas por onde ia passar o canal, nos locais mais rochosos, os engenheiros orientavam a colocar dinamite no chão. Eles escavavam, faziam ali uma broca, colocava dinamite, elas eram colocadas em sequências, e quando acontecia a explosão, praticamente o canal estava pronto. Era só retirar a terra e o canal estava pronto. Então é muita engenharia para os nossos dias. Porém, mesmo com essa engenharia nos dias de hoje, o homem ainda tem dificuldade em encontrar a verdadeira sabedoria. Jó vai argumentar que essa sabedoria ela não pode ser encontrada por meios comuns. Quais são os meios comuns? Os meios pelos quais os amigos de Jó baseavam seu argumento. Eles falavam, por exemplo, da tradição. O Bildade vai falar que o homem de mais idade, os antigos, eles adquiriram sabedoria. Então essa sabedoria divina, ela não pode ser adquirida dessa forma. A sabedoria comum, ela pode ser comprada, por exemplo. Você pode se inscrever num curso do seu gosto, da sua preferência, e você paga a mensalidade e vai adquirindo essa sabedoria, esse conhecimento, essa informação. Porém, essa sabedoria é uma sabedoria humana, é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria baseada no acúmulo de conhecimento. A gente sabe que o conhecimento, ele passa por evolução. As coisas que os homens faziam há anos atrás, hoje já não fazem mais. Basta nós vermos, analisarmos a evolução dos veículos. Por exemplo, as borrachas dos pneus dos carros, antigamente elas eram maciças. Antes disso, as rodas eram de madeira, depois passaram a ser de metais, depois as borrachas passaram a ser maciças, depois os pneus passaram a ter câmeras, e hoje a gente sabe que os pneus nem câmera têm. Então isso é evolução. Mas ela começou onde? Começou em um determinado ponto e foi acrescentando conhecimento sobre isso e modificando o conhecimento. Mas a soberania divina, ela é diferente, como nós veremos daqui a pouco, né?
A sabedoria, Jó vai usar a linguagem, nessa linguagem poética, ele vai usar a figura do animal, porque o animal não passa por esse acúmulo de sabedoria. A gente vê quando o animal, vamos colocar aqui uma vaca, por exemplo, quando ela pare, dali a pouco o bezerro se levanta e ele já está andando. E dali a pouco ele já está berrando, e é o que ele vai fazer a vida inteira. Já nasce com esse instinto. Não dá para acrescentar sabedoria sobre sabedoria. Por isso que Jó vai fazer um contraste de sabedoria aqui. Prosseguindo, tópico segundo. A sabedoria vista como um bem comercial. O livro de Provérbios, por exemplo, vai apresentar abundantemente essa sabedoria vista como um bem comercial. A gente pode constatar isso lendo Provérbios capítulo 4, verso 5, que nos diz assim: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te afastes das palavras da minha boca. Então, o Salomão ele foi instruído por Davi, seu pai, a buscar a inteligência, e ele mesmo vai escrever aqui, adquire a sabedoria. Mas essa sabedoria, quando ele fala de adquirir, ele está falando dessa sabedoria que pode ser acumulada através da observação, através de relatos, através da tradição. Então a sabedoria de Salomão é uma sabedoria diferente da sabedoria de Jó. Salomão, através da observação, ele vai ver que a formiga não tem oficial nem dominador, mas que ela junta o seu pão no verão, porque no inverno não lhes falta comida. Ele vai, através da observação, ele vai dizer que o coelho é um animal muito débil, muito fácil de pegar, um animal frágil, porém ele faz a casa na rocha. E nós veremos que a sabedoria a que Jó se refere é uma sabedoria diferente. Por que isso? Tem um texto que nos lança luz sobre isso. Ezequiel 28 vai falar acerca do rei de Tiro. Porém, a teologia tradicional, ela mostra e acredita que essas palavras não eram para o rei de Tiro, mas sim para o próprio querubim ungido, o próprio Satanás. E no 28, entre 3 e 6, entre os versos 3 e 6, quando vai fazer esse relato, vai dizer assim: tu és mais sábio do que Daniel. Por que queria se dizer que Satanás é mais sábio do que Daniel e não mais sábio do que Salomão? Porque a sabedoria de Daniel é uma sabedoria relacionada às coisas espirituais. Subtópico segundo, o valor da sabedoria. Aqui no meio do tópico, o comentarista vai dizer o seguinte: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Seria o tolo instruído. É chocante, mas é verdade. Quantas pessoas que têm muito conhecimento e por ter muito conhecimento, ele acaba sendo mais tolo, se afastando mais ainda de Deus? Podemos citar o exemplo do evolucionismo. Quantas pessoas que estudam tanto a questão do evolucionismo, e quanto mais ele estuda o evolucionismo, mais distante de Deus ele fica. Eles vão iniciar dizendo que a vida era impossível na Terra, até que houve o resfriamento e começou a ter água na Terra. E a partir dessa água na Terra, a vida se originou na água. E então esses seres eles começaram a sair da água e voltar para a água. Então eles imaginam que a vida tenha se originado nos anfíbios, nos peixes, nos girinos, e que os répteis seriam evolução, porque os répteis eles conseguem viver tanto fora quanto dentro da água. Então os répteis seriam evolução desse ser ancestral que se originou na água. Agora, cadê a explicação para de onde veio a água? É uma coisa para se perguntar. Ela veio do nada? Ainda que nós não crêssemos em Deus do jeito que a Bíblia apresenta, de alguma forma teria que ter uma explicação de onde que veio essas condições para que o homem pudesse se desenvolver e chegar a ser o que é hoje. São coisas que continuam sem respostas. Todavia,
O homem estuda tanto a teoria da evolução, a tal ponto que mesmo sem conseguir provar essa sua teoria, ele chega a um ponto tal de negar a existência divina, negar a existência de um Criador da maneira como nós colocamos, mesmo sem conseguir provar. É o tolo instruído. Mas isso pode acontecer com um cristão também. Imagina um cristão, por exemplo, que ele tem a instrução, seja um aluno da IBD, frequente culto de ensino, tenha feito curso teológico, mas não tem sabedoria para viver com a sua esposa. O seu casamento vive em crise, o seu casamento vive em dificuldade. O que é isso? Tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. E tantos outros exemplos que nós poderíamos citar. Posso citar o exemplo de um médico, por exemplo, que ele era obeso e fumava. E falava para os seus pacientes: você precisa perder peso e precisa parar de fumar. Todavia, ele era obeso e também fumava. Então, isso é o tolo instruído. Por que é o tolo instruído? Porque sabe os malefícios que a obesidade faz, mas não perde peso. Sabe os males que o fumo faz, mas não para de fumar. Então, é o tolo instruído, e só isso já nos mostra que sabedoria e conhecimento são coisas distintas. Encerrando esse tópico, ele vai dizer assim: o homem acredita ser fácil adquiri-la. Acredita ser fácil adquirir essa sabedoria. Justamente por esse montante de instrução que o homem tem, ele acha que a verdadeira sabedoria é fácil, porém a verdadeira sabedoria, ela se encontra em Deus. E o homem natural, ele não cogita uma coisa dessa, buscar sabedoria em Deus. Romanos capítulo 1, verso 22 nos diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É claro que isso está dentro de um contexto específico, lá em Romanos capítulo 1, verso 22, está falando de homens que praticam o sexo não natural, inflamando-se em sua sexualidade, homem com homem, mulher com mulher. Mas o fato é que eles, se dizendo sábios, tornaram-se loucos, porque diante da verdadeira sabedoria não cabe esse sexo da maneira como eles resolveram praticar. Acreditavam que estavam proclamando a liberdade sexual, né? E no entanto a Bíblia vai dizer que eles tornaram-se loucos, ou seja, uma sabedoria que não leva a lugar algum. Subtópico 3: a sabedoria não é um bem comercial. Jó, na verdade, ele não nega a existência dessa sabedoria. O que ele está dizendo é que essa sabedoria existe, mas que ela não é comercial, ela não pode ser comprada, ela é difícil de ser adquirida. Essa sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é o próprio Deus. Tópico 3: a sabedoria é vista como um bem espiritual. De onde vem a verdadeira sabedoria? Essa é a pergunta. E onde está o lugar da inteligência? Nele, os homens semelhantes ao mineiro têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Por que os homens não conseguem encontrar a verdadeira sabedoria? Porque a própria Bíblia vai nos dizer, não somente no livro de Jó, mas também no livro de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o homem consegue se aprofundar em sabedoria a partir do momento que ele teme a Deus. Quando esse homem teme a Deus de verdade, ele tem sabedoria suficiente para conduzir o seu casamento. Quando esse homem ele tem sabedoria de verdade, essa sabedoria que tem princípio no temor do Senhor, ele começa a conduzir a sua vida de maneira tal que ele tem condições de se dar bem no relacionamento social. Por quê? Porque a sabedoria começa em Deus. A partir do momento que ele teme ao Senhor, ele se coloca bem socialmente, não defrauda o seu próximo. Por quê? Porque ele teme a Deus. Então toda essa sabedoria tem origem no temor do Senhor. Como o homem natural não crê nem nesse Senhor, como que ele poderia adquirir essa sabedoria? Portanto, ele fica sem ela. Só Deus pode revelar essa sabedoria ao homem a partir do momento que ele se coloca nessa questão aqui do princípio de sabedoria,
que é o temor do Senhor. Subtópico segundo, para nós partirmos para o final, uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Tanto é que a gente vê pessoas que não são estudadas, a gente vê pessoas muito simples que têm uma vida muito boa. Tem um relacionamento muito bom com a família. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui acompanhar, eu sou profissional de enfermagem, e fui acompanhar um paciente para São Paulo, para um tratamento, e nós ficamos conversando até altas horas, falando sobre tudo. E de repente aquele pai de família que tinha ido junto com aquele paciente, ele me disse assim: você sabe quantos anos faz que eu não tenho um momento agradável desse com o meu filho? Eu falei: não faço nem ideia. Ele falou: nem eu. Então precisou uma situação daquela para aproximar a família. E era uma pessoa instruída e com dinheiro. Todavia a gente vê pessoas muito simples que levam uma vida muito boa com a sua família. Então Jó vai afirmar que essa sabedoria está no temor do Senhor. E o comentarista vai dizer aqui: o temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, ela é relacional. Então ela não pode ser comprada e ela vem a partir de uma relação. Quando nós colocamos o temor do Senhor na nossa vida, esse temor do Senhor vai nos promovendo uma relação com Deus. E essa relação, ela vai aumentando essa sabedoria que nós temos, a sabedoria divina nas nossas vidas. Através dessa sabedoria divina, a gente aprende a lidar com as crises, a gente aprende a lidar com os conflitos, com as dificuldades dentro do casamento, com as dificuldades espirituais, com as provações espirituais. A nossa sabedoria, então, ela vai se ampliando. Chegamos ao final dessa pré-aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se também no nosso canal, porque assim você consegue receber de primeira mão tudo que nós postarmos por aqui, todas as atualizações. O YouTube vai notificar que tem vídeo novo no canal. Se puder, nos ajude compartilhando também esse vídeo com outros professores de escola bíblica dominical, pessoas que você queira que tenham acesso a esse conteúdo. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima.